por conta da incógnita, da dúvida. Então nós temos lá, os tradicionais tiveram seus filhos que foram os baby boomers tiveram a geração X, na qual eu me incluo. Eu sou aqui de 75. Né? Ok. Como é essa geração X então? Eles nasceram numa condição melhor no planeta, né? A democracia mais desenvolvida, a economia mais estável. Então começou a surgir essa frasezinha aqui, olha só, qualidade de vida. Isso não existia antes, não tinha essa preocupação. Uma outra coisa que começou a existir foi a questão da liberdade no trabalho. Então as relações patrão-empregado começaram a ser relações mais elaboradas um pouco. Começaram a surgir leis de proteção ao trabalhador, começaram a surgir regras, padrões de segurança, enfim, o trabalho passou a ser algo que fazia parte, mas não era mais só a vida da pessoa, fazia parte da vida, mas não era a vida toda da pessoa. Enfrentaram crises? Enfrentaram. Ditadura militar, hiperinflação e tantas outras coisas. Mas já era uma geração que se aproveitou da geração anterior para se colocar no mundo, né? E olha só como essa geração X cresceu. Cresceu no meio da Guerra Fria. Era muito comum, qualquer filme que você ia assistir era Estados Unidos contra União Soviética. Sempre era azul contra vermelho. Impressionante isso aí. Vimos a queda do Muro de Berlim, disseminação do vírus da AIDS e a popularização dos primeiros videogames. Então a tecnologia, ela nasceu e começou a se desenvolver dentro dessa geração. Então é uma geração que já conhece tecnologia, mas ela acompanhou a tecnologia desde o início. Então poucos dessa geração conseguiram acompanhar todo o desenvolver da tecnologia, que aliás foi no ritmo alucinante, né? Isso é um assunto para outra conversa. Então a geração X começou a organizar o território que antes foi conquistado pela geração dos baby boomers. Como que houve essa organização? Foram sendo criadas tribos, né, grupos. Então, de repente, por conta da música, você tinha lá os punks, os função, os góticos, os roqueiros, os new wave. E essa coisa da tribo era tão forte que ou você fazia parte de uma tribo ou você não fazia. Não existia um roqueiro que também gostava de ser punk. Não existia um cara que gostava de black music que também era new wave. Isso era inconcebível. Ou você era de um grupo ou você não era. Não tinha essa coisa de misturar nada não. E a música não era mais só música, era filosofia de vida. Dependendo da música que você ouvia, era o jeito que você se vestia. Dependendo da música, era o jeito que você falava. E até os lugares que você frequentava tinha a ver com a música que você escolheu. Tudo era tribo. Então vamos lá, os tradicionais, os baby boomers, a geração X e chegamos aqui. Geração Y. Os nascidos a partir de 1978, 80, dependendo do autor. Vamos lá. Então o que é essa geração Y? Eles nasceram num mundo relativamente mais estável ainda. Num momento, numa década de intensa valorização da infância. Então a criança ela passou a ser o melhor da criação dos seus pais. Era impressionante. Essa coisa do pai projetar na criança aquilo que ele nunca foi ficou cada vez mais forte, né? Então eles ganharam autoestima, eles se desenvolveram num momento que a educação era muito boa, a educação melhorou demais aqui, né? E eles trabalham com a autoridade como se fossem colegas de turno. Então o conceito aqui de autoridade, de hierarquia já era bem diferente das gerações anteriores. Então, o nosso indivíduozinho aqui da geração Y, ele deixou para depois o casamento e o mercado de trabalho. Ele começou a trabalhar mais tarde, casar mais tarde. Mas não é que ele aboliu isso aqui. Ele ainda quer essas coisas. Só que ele quer de outra forma. Ele está expandindo o conceito dessas coisas. Então, o trabalho para ele é importante, mas tem que fazer sentido. O casamento é importante, mas ele está redefinindo o casamento, está pensando de uma outra forma. A questão da tecnologia está impregnada. Por quê? Porque muitos deles começaram a se relacionar com outras pessoas, conhecer situações de prazer, tudo através da tecnologia. Então a tecnologia está enraizada. É aquela coisa, esquecer o celular em casa, falta quase passar mal, porque está impregnado mesmo. Então eles conseguiram o quê? Mixar todas as outras gerações
para criar uma nova geração chamada geração Y. Mais dinâmicos, que fazem muita coisa ao mesmo tempo, em escala global, em tempo real. É tudo ao mesmo tempo e agora. Então, não existia mais aquele conceito de tribo da geração anterior. Todas as partes fazem um todo, ou seja, todas as partes formam o todo. Então o indivíduo aqui da geração Y, ele está preocupado com o mercado de trabalho, ele quer casar, ele gosta de tecnologia, ele quer se formar, ele quer cuidar do meio ambiente, gosta de axé e gosta de rock, tudo ligado ao mesmo tempo com todo mundo. Então assim, você não precisa mais fazer parte de uma tribo. Você pode mixar todas as tribos e fazer o que você quiser. Olha que interessante. Hoje a gente admite que um roqueiro convide um cantor de axé para fazer um especial. A gente admite que um cantor de hip hop convide um cantor de bossa nova para fazer um especial. Coisas que até então eram inadmissíveis assim. Por quê? Porque a geração Y, ela é o quê? O mix, a mixagem de todas as gerações. É tudo ao mesmo tempo e agora. Nós vamos falar uma segunda parte, que é a relação dessa geração Y no mercado de trabalho. Fica para o próximo vídeo. Obrigado.